Nova Zelândia. O pequeno país insular da Oceania é notável pelo seu isolamento geográfico, mas também por ser um dos países mais prósperos e liberais do mundo. Localizado a mais de 2.000 quilômetros de distância da Austrália, o país do sudeste do Pacífico possui pouco mais de 5 milhões de habitantes em 2020, sendo que mais de 27% da população nasceu fora do país, de acordo com o censo de 2018. As primeiras pessoas a chegar na Nova Zelândia foram os ancestrais dos Maori. Em 6 de fevereiro de 1840, em Waitangi, William Robson, o primeiro governador da Nova Zelândia, convidou os chefes Maori para assinar um tratado com a coroa britânica. No final da década de 1890, recusaram a chance de ingressar na Federação Australiana. Em vez disso, se tornou um domínio independente em 1907 e em 1947 o país adotou o Estatuto de Westminster, o que tornou a Nova Zelândia um reino da Commonwealth, que é uma organização intergovernamental formada em sua maioria por países que faziam parte do Império Britânico. Até hoje, a Nova Zelândia é uma monarquia constitucional, cujo chefe de Estado é a Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Sua posição é meramente simbólica. O mesmo ocorre em outros 15 países onde ela é a chefe de Estado. As decisões políticas são tomadas no parlamento do país em Wellington, sua capital, cujo chefe de governo, desde 2017, é a primeira-ministra Jacinda Ardern. Hello everyone, greetings from Aotearoa, New Zealand. A Nova Zelândia foi o último lugar grande e habitável do mundo a ser descoberto, e atualmente o país detém excelentes índices em muitos parâmetros internacionais. O índice de desenvolvimento humano do país foi de 0,921 em 2018, ocupando a 14ª posição entre os mais desenvolvidos. É o 8º mais feliz do mundo, bem como está entre os menos corruptos e um dos melhores para se fazer negócios. Mas qual a chave do sucesso desse país? Em parte pelo processo de liberalização da economia, mas também pelo impressionante setor primário do país. É isso mesmo, o país é o único entre os desenvolvidos em que o setor agropecuário representa importante parcela do PIB, principalmente quando associado à indústria do ramo e às exportações. Sendo o 8º maior produtor de leite do mundo, as exportações de laticínios, juntamente com os produtos relacionados ao setor primário, somam mais de 60% do que o país vende para seus parceiros comerciais. Esse setor é tão importante e competitivo que conseguiram alcançar quase 100 subsídios do governo. Atualmente, recebem menos de 1% da produção de apoio do governo. A União Europeia, por exemplo, por meio da Política Agrícola Comum, destinou em 2018 quase 36% de todo o seu orçamento para subsidiar o setor. Mas houve um momento em que essa área era fortemente apoiada pelo governo, e para isso vamos voltar aos anos 70 e início dos anos 80, onde mais de 40% da renda agrícola provinha de subsídios do governo. Nesse período, a economia do país era fortemente protecionista, com ampla participação do Estado, situação que não deu muito certo para o país. A renda per capita no final da década de 1950 era a terceira maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá.
Em 1984, a renda per capita havia caído para a 27ª posição, ao lado de Portugal e Turquia. Para completar, a taxa de desemprego era de 11,6%, com 23 anos sucessivos de déficits, os quais, em alguns momentos, chegavam a 40% do PIB. A dívida pública havia alcançado em torno de 60% do PIB, e as classificações de risco eram continuamente rebaixadas. Os gastos do governo chegavam a 44% do PIB, os investimentos estavam em queda, os investidores estrangeiros estavam abandonando o país e o governo queria gerenciar praticamente todas as atividades da economia, desde as grandes empresas até hotéis, vejam só. Havia controle de capitais e controle de câmbio, o que significava que não se podia comprar uma assinatura de uma revista estrangeira sem a autorização do Ministério das Finanças. Vejam só. Havia controle de preços em todos os bens e serviços. Havia controle de salários e até mesmo congelamento de salários. Patrões que eventualmente quisessem conceder aumentos salariais aos seus funcionários ou mesmo pagar-lhes um bônus estavam legalmente proibidos. E havia controle de importação também, sem contar os muitos e altos complexos impostos. O maior imposto de renda era de aproximadamente 70% e o menor 40%. Os jovens neozelandeses estavam deixando o país em massa. Aí nas eleições de 1984, o Partido Trabalhista de Esquerda foi eleito e declarou guerra à burocracia. Vejam só, o ministro das Finanças, Roger Douglas, elaborou um programa de reformas neoliberais que ficou conhecido como Rogernomics. Primeiro, identificaram os 3 principais problemas que levou o país à estagnação: gastos excessivos, impostos excessivos e excesso de governo. A questão era como cortar gastos e impostos e como diminuir o papel do governo na economia. Para isso, 3 passos foram seguidos. Primeiro, análise de cada departamento do governo, com vista a eliminar tudo aquilo que não era essencial ou que o mercado poderia fazer melhor. Houve, paralelo a isso, um amplo plano de privatizações. Em segundo, a organização das agências, houve uma organização das agências e empresas que continuaram públicas de acordo aos mecanismos do mercado. Por exemplo, o sistema de controle de tráfego aéreo foi transformado em uma empresa autônoma, com o objetivo de obter uma taxa de retorno aceitável e pagar impostos, tendo sido alertado de que não receberia qualquer ajuda, investimento ou capital de seu próprio proprietário, o governo. E por último, terceiro passo, a eliminação de regulações e redução de impostos que sofreram corte pela metade, bem como a eliminação de outros. Como resultado disso, as receitas do governo aumentaram cerca de 20%. Com a remoção dos subsídios agrícolas, houve a necessidade dos produtores inovarem para que os níveis de produtividade aumentassem. Preocupados em reduzir seus custos, acabaram por fazer um uso mais consciente de fertilizantes, inseticidas, entre outros, o que resultou em uma agricultura mais eficiente e sustentável. O país também buscou inovar, impulsionando o turismo rural e a produção de vinhos, que se figura com uma qualidade especial no mundo. Entre 1986 e 2006, o setor primário cresceu a uma taxa em torno de 5,9% ao ano e exporta quase 90% do que produz. O setor prosperou graças à remoção dos subsídios e à globalização. Poderíamos dizer também que o país como um todo prosperou dessa maneira.
De acordo com a Roy Morgan, que fez uma pesquisa em 2018 sobre as principais preocupações econômicas entre os neozelandeses, mostrou que mais de 20% ainda tem a pobreza e a desigualdade de renda como o principal problema a ser enfrentado, seguido pela escassez ou falta de moradia e os preços da habitação. De acordo com o site Nobel, em julho de 2020, uma refeição econômica custava 18 dólares neozelandeses, ou R$ 63,30. Um litro de leite, 2 dólares neozelandeses e 65 centavos, ou R$ 9,32. E o aluguel de um apartamento de 3 quartos, fora do centro, 2.113 dólares neozelandeses e 80 centavos, ou R$ 7.472,39. Com relação ao sistema educacional, o ensino primário e o secundário, que são o nosso ensino fundamental e médio, é oferecido publicamente e também de forma privada. As universidades são aquelas em que o governo financia uma parcela, mas os estudantes pagam uma taxa anual. A assistência pública de saúde é financiada através de impostos gerais. Isso significa que os residentes recebem assistência médica gratuita ou subsidiada. Alternativamente, o setor privado é mais caro, mas oferece tratamento mais rápido. O tratamento médico de emergência na Nova Zelândia é oferecido por 3 organizações, cada um deles administrado por voluntários e funcionários permanentes. E para finalizar, algumas curiosidades. Nova Zelândia, pela língua dos nativos maori, significa terra da longa nuvem branca, por existir muitas nuvens longas e brancas lá e pelo formato do país parecer com uma nuvem. Existem mais ovelhas do que pessoas. Estimam que há 6 ovelhas para cada residente do país. E eles foram o primeiro na implementação dos direitos das mulheres, sendo o pioneiro do mundo a conceder o direito do voto para elas em 1893. Certamente a Nova Zelândia é um exemplo de país para muitos, especialmente pela capacidade de comercializar, inovar e de abrir oportunidades para todo o mundo. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo episódio.